O Corinthians tomou um gol ridículo na saída de bola, e a torcida foi direto no Diniz. Mas o que vazou dos bastidores muda completamente essa história. Porque, segundo pessoas de dentro do clube, o Diniz não quer repetir no Corinthians os mesmos erros que destruíram ele em outros times. E tem mais, ele teria sido aconselhado internamente a abandonar o dinismo exagerado. E o mais impressionante, ele aceitou. O técnico que sempre bateu de frente, agora estaria tentando fazer tudo diferente justamente no clube que ele sonhou treinar por quase 2 décadas. Só que aí vem a pergunta, até quando isso vai durar? Porque o gol contra o São Paulo ligou o alerta. E agora existe um medo enorme dentro do Corinthians. O Diniz vai conseguir segurar o próprio estilo, ou uma hora tudo vai explodir? Fica até o final porque tem bastidor pesado sobre a reação do Diniz no gol, o que ele falou internamente, a bronca invisível no Hugo Souza, e o verdadeiro motivo dele estar tão cauteloso no Corinthians. E o que eu descobri sinceramente muda a visão sobre esse início dele no timão. Agora presta atenção numa coisa. Quando saiu aquele gol na saída de bola, a câmera focou imediatamente no Diniz, e a reação dele foi muito estranha. Ele colocou a mão no rosto na hora, visivelmente incomodado, visivelmente irritado. E não era aquela reação de treinador que pensa, faz parte do meu estilo. Não, parecia a reação de alguém pensando, era exatamente isso que eu não queria que acontecesse. E aí começaram as críticas. Torcedor xingando, internet pegando fogo, todo mundo falando, olha o dinismo aí. Só que dentro do Corinthians a conversa foi outra. Segundo pessoas do clube, o Diniz não está obrigando o time a sair tocando daquele jeito. Isso é importante, porque muita gente acha que ele chegou impondo o mesmo modelo radical dos outros clubes. Mas o que eu ouvi foi exatamente o contrário. O Diniz chegou vacinado no Corinthians, vacina contra o próprio exagero, e isso teria sido conversado internamente antes mesmo dele assumir. A orientação foi clara, nada de inventar moda lá atrás, nada de transformar todo o jogo em teste cardíaco para a torcida. E sinceramente, isso explica muita coisa. Porque se você reparar nos jogos recentes, o Corinthians não está tentando fazer aquele dinismo raiz toda hora. O time até tenta sair jogando em alguns momentos, mas quando aperta, estica a bola, busca velocidade, busca o Yuri Alberto, busca jogada direta. E isso não é coincidência. Segundo relatos internos, o Diniz falou para os jogadores algo mais ou menos assim, se estiver confortável, sai jogando. Se não estiver, chuta para frente. Olha a diferença disso pro Diniz de outros clubes. Isso é praticamente outro treinador. Só que calma, porque aqui começa a parte mais pesada dessa história. O gol contra o São Paulo virou um divisor interno, porque muita gente no Corinthians entendeu aquilo como erro individual do Hugo Souza, e não erro coletivo de sistema. Internamente, a leitura foi, o goleiro insistiu numa bola que não precisava, e isso pegou forte, porque o Diniz justamente não queria passar essa imagem no Corinthians. A imagem do treinador teimoso, do cara que prefere morrer abraçado com a ideia. E aí entra um bastidor que sinceramente me chamou a atenção. O Diniz teria falado dentro do clube que esperou 17 anos pela oportunidade de treinar o Corinthians. 17 anos. E agora que chegou, ele não quer vacilar. Olha o peso disso. Para muita gente, o Corinthians é só mais um trabalho. Pro Diniz não. Parece que virou missão pessoal. E talvez seja exatamente por isso que ele esteja tão diferente. Mais controlado. Mais cauteloso. Mais político até. Porque me falaram outra coisa também. Ele está segurando até o jeito explosivo dele no dia a dia. Sim, o Diniz que ficou conhecido por explodir, xingar, pressionar jogador. No Corinthians estaria tentando mudar até isso. Ele continua cobrando forte, continua intenso, mas sem esculacho, sem transformar treino em guerra psicológica. E sinceramente, isso surpreendeu muita gente lá dentro, porque o elenco esperava encontrar um treinador muito mais agressivo. Só que existe um problema enorme nessa história toda. E é aqui que mora o perigo. Até quando o Diniz vai conseguir segurar a própria essência? Porque uma coisa é começar cauteloso, outra coisa é aguentar pressão. E no Corinthians a pressão destrói qualquer planejamento. Basta 2 derrotas seguidas. Basta um clássico ruim. Basta uma sequência tomando gol. A torcida já começa a cobrar. A imprensa já começa a bater. E aí o treinador volta pro automático. Esse é o medo. Porque o dinismo não é só saída curta. É uma filosofia inteira. E treinador dificilmente abandona completamente aquilo que acredita. Então existe hoje uma dúvida muito forte no Corinthians. O Diniz realmente mudou? Ou ele só está esperando o momento certo para implementar tudo aos poucos? Porque, sinceramente, alguns sinais ainda aparecem. Mesmo sem exagerar, o Corinthians ainda tenta construir jogadas desde trás em vários momentos.
E quando dá errado, o clima pesa na hora. A torcida já fica desesperada. Os jogadores sentem. O estádio reage. E isso mexe muito. Principalmente porque o Corinthians vive um momento onde resultado importa mais que estética. Ninguém quer espetáculo agora. O torcedor quer segurança. Quer competitividade. Quer parar de sofrer. E talvez o Diniz tenha entendido isso antes de todo mundo. Porque uma informação chamou muita atenção. Disseram que ele literalmente falou internamente que quer fazer no Corinthians o que precisa ser feito, e não necessariamente o jeito dele. Essa frase é pesada, porque mostra um treinador tentando se adaptar ao clube, e não o clube tentando se adaptar ao treinador. Isso muda tudo. Só que ao mesmo tempo, isso também coloca o Diniz numa situação perigosa, porque se ele abandonar demais as próprias ideias, ele perde identidade, e treinador sem identidade cai rápido. Então o Corinthians hoje parece viver um equilíbrio muito delicado. De um lado, um técnico tentando evoluir. Do outro, uma torcida traumatizada com erros na saída de bola. E no meio disso tudo, qualquer falha vira crise. Agora vou falar minha opinião. Eu também fiquei revoltado naquele gol. Na hora eu pensei, pronto, começou. Só que depois desses bastidores, eu sinceramente comecei a enxergar diferente. Porque se o Diniz realmente está tentando mudar, isso merece ser observado. E vou falar outra coisa, todo treinador grande evolui. O problema é que no futebol brasileiro ninguém tem paciência para evolução. Se perder 2 jogos, acabou o projeto, acabou a ideia, acabou o trabalho. Mas o que eu vejo hoje é um Diniz tentando provar que consegue ser mais equilibrado. E se ele conseguir unir organização defensiva com intensidade ofensiva, o Corinthians pode ganhar muito com isso. Só que existe uma condição. O elenco precisa entender o momento do jogo. Porque ontem o erro foi fatal justamente por insistir numa jogada sem necessidade. E futebol de alto nível pune isso na hora. Agora, se o Corinthians conseguir misturar saída inteligente com bola longa quando precisar, o time pode crescer bastante. Principalmente usando velocidade na frente. E aí talvez a grande virada do Diniz no Corinthians seja exatamente essa. Entender que aqui não adianta ganhar discussão tática e perder o torcedor. Aqui o resultado vem antes de qualquer filosofia. E sinceramente, se ele entendeu isso de verdade, pode dar muito certo. Mas eu quero saber de você. Você acha que o Diniz realmente mudou? Ou é questão de tempo até o dinismo raiz aparecer de vez no Corinthians? Comenta aqui porque essa discussão vai explodir. E se você gosta de conteúdo direto, bastidor forte e informação sem enrolação, se inscreve no canal porque aqui a gente fala a verdade do Corinthians sem passar pano pra ninguém.